embora o texto afirme que é ao mesmo tempo que se produz esse fenômeno. Porque eles dizem, né, ela é tudo isso, mas ao mesmo tempo acontecia um fenômeno. Só que a gente está entendendo que ele chega depois, ao menos um pouco depois. Afinal, as camadas e as cintas geológicas se constituem por capturas de matérias não formadas, por aprisionamento de intensidades e de moléculas que comporão conjuntos molares, sedimentações, rochas sedimentares que vão organizando a Terra e compondo nela organismos. Apesar disso, a Terra berra entre os estratos. O berro que passa por entre os estratos, provocado pelo professor Challenger, longe de ser apenas uma ficção, é também um indicativo de que o fenômeno de estratificação não é suficiente para conter o corpo sem órgãos. A primazia de tal corpo, como condição primeira de qualquer possibilidade de estratificação, se dá principalmente pelo caos constituído por elementos que atravessam esse corpo. Uma terra em movimento, em produção, em simbiose com todos os elementos que a povoam. Mas para conseguirmos pensar minimamente esse movimento, é necessário traçar um plano que possibilite abarcar aquilo que escapa aos estratos já formados e o agenciamento destes, junto a toda a matéria que circula no corpo sem órgãos, a gigantesca molécula. Um plano sobre o qual a Terra possa ser ouvida em seu berro estarrecedor, vulcanizado, cristalizado, molecularizado, precisamente porque tal plano é o que faz ver, sentir e pensar. É uma perspectiva. O plano de consistência é a perspectiva de ver, sentir e pensar sempre uma nova Terra. Uma Terra que se transforma à medida que se compõe nas relações com as matérias ainda não organizadas. Fluxo de uma Terra sempre em devir. Cabe perguntar, de que natureza são tais relações? Por toda a obra é a disjunção inclusiva que, num movimento rizomático, estabelece a relação entre as multiplicidades e os elementos divergentes, ou heterogêneos, de forma a incluí-los no plano, sem que seja necessário anulá-los em sua diferença, mas determinando que essa heterogeneidade seja condição de suas inclusões e de suas ligações. Daí eu acho que aquela experiência da Terra com a água funciona assim, né? Assim como um rizoma, funciona pra gente tentar pensar isso, né? Assim como um rizoma não tem começo nem fim, os estratos não podem ser pensados como um processo evolutivo. Eles insistem muito, não se trata de evolução até chegar no estrato humano. Não há biosfera, noosfera, por toda parte só há uma e única mecanosfera. Então aquilo que a gente aprende lá em geografia, dessas camadas, né, eles vão dizer que isso é só uma ilusão da nossa linguagem para tentar aprender. O que há mesmo é uma única mecanosfera. Porém, por hábito e pelos limites do entendimento humano, para tentarmos dizer e quiçá pensar a questão quem a Terra pensa que é, precisamos fazê-lo a partir de uma lógica de como se fosse assim. Porque eles vão insistir, eles ficam tudo separadinho. E disse, não, mas não é separado. A gente precisa separar porque a gente tem esse limite do pensamento. Mas, então, a lógica depois da apresentação dos estratos, a gente tem que pensar, é como se fosse assim separado, assim ordenado. E aí, nós vamos falar o que são os estratos em geral, aí depois os estratos físicos-químicos, e depois o orgânico e, por fim, o humano. Só que antes, tem uma coisa que atravessa esse platô e vai atravessar todos os demais platôs, que é a lógica do conteúdo de expressão, que o Roberto já mencionou no movimento da lagosta. E é algo extremamente obscuro para nós. A Sandra, há muito tempo, ela vem trabalhando isso. Lá em 2004, dava aula para nós e era sempre uma obscuridade, então ela vai fazer esse movimento para nos explicar o que é o tal conteúdo de expressão. Bem, bom dia. Eu quero agradecer mais uma vez aos colegas do Instituto Federal e nas
pessoas do Roger, da Cíntia, do Alberto, da Bia, de todo o grupo que nos acolhe aqui tão gentilmente e tão dignamente. Agradecer a vocês por estarem aqui. Agradecer também ao grupo de pesquisa e de orientação da Esther, por nos agregarem, né, Roger? E compormos juntos esse platô que é quase intraduzível, mas como para o humano o intraduzível é algo difícil de aceitar, a gente tenta traduzir o que nós podemos. Esse conteúdo e expressão é um terror, é um monstro. Antes eu gostaria de dizer para vocês algumas linhas da minha sensação em relação ao platô 3. A Terra me parece ser o nome que Deleuze e Guattari dão aqui, é um nome coletivo das multiplicidades. Não é à toa que eles chamam Terra. O título poderia ser Sistema dos Strata, por exemplo, ou Filosofia da Terra, o título do Platão, ou Teoria dos Estratos, ou mesmo Teologia da Estratificação, seria um belíssimo título. Ou então, um título mais pop, Deus é uma lagosta. Esse ano, ou então, Ciências do Espírito, seria um título excelente também, me parece. Mas a chave do Platô 3 é uma chave extremamente interessante, porque Deleuze e Guattari se perguntam e respondem como é possível que nós desejemos e queiramos ser escravos, me parece. Por quê? Porque eles respondem, fazem o problema e respondem como se produzem as multiplicidades de forma estratificada. Ou, perguntado de outra maneira, como a partir da matéria intensiva do plano de consistência os corpos se organizam. Como o processo de estratificação acontece? Como é que nós fazemos isso? Como é que nós processamos isso? Então, isso que a Esther acabou de referir, esses estratos, isso é muito importante, né, nesse tratamento. Os estratos não vêm depois do plano de consistência. Por isso que isso de primeiro, a gente diz, né, quando estuda Deleuze e Guattari, mas não é para a gente dizer. Porque os estratos estão sempre lá. Estão sempre lá com o plano, estão sempre lá, são contemporâneos, porque são agenciados. E é este conceito que eles estão criando. É por isso que se diz que Mil Platôs redefinem o materialismo do século XXI. Né? Fazem um novo materialismo, para além do materialismo marxista, ou do materialismo existencialista, e mesmo do fenomenológico. Então, tudo é sempre agenciado. Se dá para dizer numa frase, é isso. Tudo é sempre estratificado porque é agenciado. Toda máquina é inseparável, portanto, do plano que ela vai traçando e dos estratos que vão sendo produzidos. Então, essa me parece ser a questão, saber como as multiplicidades do plano de consistência
acabam, então, compondo matérias formadas e formas organizadas. O Antiédipo já trazia que as multiplicidades apresentam esses fenômenos de massificação, de aglutinação, que fazem com que as multiplicidades se organizem e se estruturem, né? E Mil-Platós desloca esses fenômenos de massificação e fala claramente, durante os 15 platôs, em processos de estratificação, dá um lugar central para os estratos. Então, não é o plano de imanência ou de consistência que é consistente, ele não é consistente, são os estratos que consistem, né? O plano, inclusive, é inconsistente. Ele é porque ele não é estratificado. Então, nada nele, no plano, consiste, né? Não há dualismo, embora a gente pareça que existe, porque o dualismo da Deleuze e Guattari é sempre metafísico, né? E tampouco há dualismo, porque as multiplicidades ora se estratificam, ora se desestratificam. É próprio delas que esse movimento de variação contínua aconteça, né? E, portanto, não dá para pensar como nossa tendência é de pensar primeiro isso e depois aquilo, e não adianta trocar a oposição binária, botar o branco na prioridade em relação ao negro, não adianta, né? Porque continuamos pensando dualisticamente. Então, o plano produz os estratos como resíduos, através dos quais resíduos o plano vai se traçando. Então, não há ilemorfismo, como para Aristóteles, há um isomorfismo nesses movimentos. E também, lá no Antiédipo, a gente já encontrava, em 72, que não existe multiplicidade molecular que não forme também conjuntos pesados, né? Unidades molares que aprisionam, por sua vez, as singularidades, que organizam também as singularidades, que estruturam as singularidades. Só que lá no Antiédipo, isso dizia respeito ao inconsciente daquele homem-natureza. Agora, no Mil-Platós, vocês veem que há uma teoria da natureza inteira. E isso que a Esther traz, que o grupo abordou, do Conan Doyle, para mim ajudou muito também, essa remissão a poder pensar essa natureza, essa teoria da natureza. E aí, Mil-Platós é triambicioso. Por quê? Porque ele quer mostrar como se forma a própria natureza, né? Como se forma a Terra, como se forma, é mais ambicioso que o Antiédipo, nesse sentido, como se forma a vida na Terra, né? E como a Terra é ocupada pelos humanos, né? Em função das suas máquinas sociais. Então, essa é a pergunta central, como essas multiplicidades se estratificam para produzir o que nós temos, né? Organismos, rochas, professores, currículos, índios, déspotas, nômades, que aparecia já no Antiédipo, músicos, poetas e assim por diante, jornalistas e assim por diante. E é por isso que Mil-Platós lida com dobragens, lida com linhas, lida com esses processos de estratificação. Não são processos de subjetivação, são de estratificação. É uma teoria maior, né?
Então, lá no Antiédipo, quando implantava-se a memória no inconsciente humano, havia estratificação. Agora, a socialização do homem, os modos de socialização, são apenas uma forma de estratificação. Tem uma mudança de abrangência entre o Antiédipo e o Mil Platôs fantástica. E é isso que eles fazem, né? Eles estudam sistematicamente esses processos de estratificação atuando na natureza. O Platô 3 podia se chamar também História Natural. Esse é um título bem bom. A Esther já referiu, eles já escreveram no texto que eles vão ainda trabalhar os 3 tipos de estratos, 3 grandes tipos gerais de estratos. Então, tu tem um aparelho de estado como um estrato, por exemplo, o pensamento é um estrato, os regimes de signos são estratos, né? O cérebro é um estrato. Por quê? Por isso que é a coisa louca. Porque toda multiplicidade tende a se estratificar, a se organizar. E aí a dupla pinça entra aí, né, como um recurso procedimental, meio pesado recurso procedimental, como procedimento, né, desse processo de estratificação e de organização. E os corpos, dependendo do tipo de estrato, são produzidos corpos de um tipo ou de outro. Corpo de alunos, um estrato, corpo do Estado no outro, corpos, enfim, todos os corpos que acabam sendo produzidos no processo de estratificação. Vou avançar. A questão no Mil Platôs, então, já foi referido, se dá nessa dupla articulação. Sabe o que eles fazem? Que fica difícil. Eles pegam a metafísica, eles pegam a filosofia metafísica, com sua ideia aristotélica especialmente, com sua distinção forma-conteúdo, né? E conteúdo é igual a matéria. E daí eles pegam, e Youngslev, porque eles também estão lutando, em verdade é isso, contra a linguística de Saussure, contra significado e significante. Então, eles travam batalha que é dupla. E ambas as batalhas, e tem a psicanálise na jogada, que me embarcou na questão do significado e significante. Então é isso, é uma belíssima guerra, né? Mas isso agora eu vou ver em seguida, e deixa eu ver se só para pontuar. Então, onde houver corpos organizados, a gente está lidando com um processo de estratificação. Então vamos parar com esse romantismo, espaço liso, deserto, devir, o tempo inteiro, porque não é assim, né? Em toda parte onde houver estratificação, a gente está lidando com fenômenos de dupla articulação. Tá? Essa é a tese da pinça. Então, todo corpo organizado nos estratos é duplamente articulado. Aqui tem um breque que eu gosto muito, que eu custei a sacar, uma relação que dá para fazer com lógica do sentido, com a paixão que Deleuze tinha por Artaud. Tem uma questão contra a linguagem. Isso é muito importante. Contra a linguagem que ainda nós usamos como metanarrativa. Todo mundo aqui, volta e meia volta, enche a boca e fala linguagem como se ela fosse
explicativa para muitas coisas. Eles, já e Deleuze anteriormente, vocês veem que os gritos de Arthur, a matéria intensiva desse corpo sem órgãos, as articulações novas da sintaxe que Arthur fazia, isso já era uma batalha contra esse despotismo da linguagem, como se a linguagem fosse a finaleira de toda produção, de todo discurso humano. Isso já aparecia em Lógica do Sentido. Eu depois vou ler para vocês um trecho do Aragon. Agora é o fundo esquizofrênico da natureza, tá? Que se vê, então, duplamente, articulado, mas não só pela linguagem. Então, tem uma leitura de uma espécie de virada pictórica que Deleuze e Guattari fazem nos Mil Platôs, muitíssimo interessante também, essa abordagem, em que eles se dizem e se postam contra a linguagem como detentora de todas as possibilidades de conteúdo e de expressão humana. Os estratos, então, são juízos de Deus, né? A dupla articulação é uma operação divina. Vocês sabem por quê, né? Porque estudaram e até escreveram um livro sobre o juízo de Deus, né? Para acabar com o juízo de Deus. Então, a estratificação geral é todo o sistema do juízo de Deus, por isso que Deus é uma lagosta. Todos os corpos organizados são obra de Deus, e toda a filosofia das formas organizadas é uma teologia. Qual é a função da dupla articulação? Mostrar, então, como se passa de uma ordem relativa por seleção da matéria formada a uma organização estável por meio da estruturação da forma material. Por isso que o Roberto dizia que, eu estou dizendo grosso modo, ele não disse grosso modo, mas eu digo a primeira articulação, que é uma articulação do conteúdo, produz uma ordem por seleção de moléculas, é o caráter gregário dessa primeira pinça, e a segunda articulação produz uma ordem por eleição, que é a pinça da expressão. Então, a primeira fica no nível das massas, das populações, dos conjuntos estatísticos, a do conteúdo, e a segunda se processa por eleição. Determinados elementos, então, daquela massa gregária que é formada lá, organizam aquela massa e aquelas multidões. Isso é muito importante, sociologicamente, digamos assim. Então, por exemplo, o legislador no extrato político do antiédipo, ou então o germe cristalino no extrato geológico. Aí a gente começa com as correspondências. Essa primeira articulação, que é do conteúdo, concerne as multiplicidades moleculares, né, ordenadas. E a segunda concerne as multiplicidades organizadas ou estruturadas. É quando a expressão impinge uma estrutura àquilo que começou a ser ordenado molecularmente. E aí, molarmente, digamos assim, embora não seja isso correto, fazer essa correspondência como eu estou fazendo. Nós costumamos reduzir a ideia de conteúdo a significado, né? Pela linguística estruturalista na qual fomos subjetivados.
e reduzimos expressão à ideia de significante, que é o que Deleuze e Guattari não fazem. Então, isso é maravilhoso. Eles dizem que todos os corpos têm uma potência expressiva. Isso não é exclusivo da linguagem humana. Todos os corpos vivos, todas as sociedades têm essa potência expressiva. Então, a ideia revolucionária que deriva disso é que todos os corpos organizados são capazes de reproduzir sua própria estrutura, de duplicá-la, destacando-se assim da territorialidade, do avolumamento, de um peso ao volume do conteúdo. Se é possível estratificar, é possível desestratificar, né? Eles também tratam de um desprendimento da linha de expressão em relação ao conteúdo. Isso é maravilhoso. E a linha de expressão é essa potência expressiva puxando o conteúdo, puxando, desfazendo e obrigando a novas criações de conteúdo. Então, essa nova forma de expressão num extrato aloplástico, que é a linguagem, ela, apesar de nos prender, ela se desprende daquelas substâncias que são formadas pelos conteúdos e vai se tornando um código linguístico que é capaz de traduzir tudo. Ela vai se transformando numa mega linguagem, né? Então, em Tratado do Estilo, Louis Aragon escreve que ele é muito maravilhosamente irônico, né, em relação a esse monstro chamado linguagem que nós acabamos criando e deixando que nos domine. Tem uma outra possibilidade de intitular o Platô 3, que é o dadaísmo de Deleuze e Guattari. Bom, então, diz Louis Aragon, o escritor do Camponês de Paris, que ele é mais conhecido. Estava o século XX naquilo a que se chama um momento custoso. O século XX estava na muda. Estranhas aves no horizonte esboçavam presságios de enigma. E então se espalharam no seio de um grupo ilusório, com o vocábulo duplo de Dada, algumas ideias vestidas de desvario. Primeiro, pensou-se que era só tolice, mas depois se lhe chamou filosofia. Um bocado difícil de perceber, é português de Portugal essa tradução, um bocado difícil de perceber, assaz difícil. Afinal, tratava-se de lugares comuns que acabaram por se despir e se tornaram verdades, como 2 e 2 são 4. Preceito este, entre outros, que os dadaístas tinham se acostumado a combater com uma obstinação particularmente infantil. Como, entre mentes, o século XX cumprir o serviço militar bastante jovem, mal o século atingiu a maioridade, aceitou logo os pontos de vista do tempo, sem sequer os discutir. Foi assim que toda a gente se pôs a pensar que nada valia a pena, que 2 mais 2 não são forçosamente 4, que a arte não tem importância nenhuma, que é bastante feio uma pessoa ser literata, que o silêncio é de ouro. Banalidades que doravante se usavam no chapéu em vez das flores.
Todavia, no seio desse pessimismo em voga, que é tudo quanto o mundo terá percebido de uma causa talvez um pouco mais complicada, um certo número de espíritos que continuavam a fazer suas essas fórmulas de corrente desespero, viram meio